Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas passam por aí, que é com a questão de viagens internacionais. Nós vamos falar quais são as documentações, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Nós vamos passar muitas dicas, muitas informações referente a esse tema. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like, deixa seu comentário, já compartilha para o seu amigo que você está sabendo que vai fazer uma viagem e está em dúvida ainda, tá bom? E se você quer ser patrocinador aqui do nosso PetCast, pode entrar em contato aqui conosco também. E já vou dar o meu agradecimento à Tabata, que veio aqui hoje falar sobre esse tema, que muita gente tem dúvidas. Eu tenho certeza que hoje a gente vai sair com muita informação aqui bacana. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Tabata, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Tabata. Ela é médica veterinária. Isso. Especialista em felinos. E também é fundadora do Global Pets, que faz consultoria para viagens internacionais, certo? Exatamente. Legal. E antes de qualquer coisa, já conta um pouquinho sobre você, como que você decidiu, por exemplo, trabalhar nessa área de consultoria para viagens. Conta um pouquinho da sua história. Eu entrei no PET por conta da faculdade, saí da faculdade já direto para a especialidade de medicina felina. E precisei estudar muito, pois eu estava com um caso de uma família se mudando para a Alemanha. Então, estudamos juntas e deu tudo muito certo. E fizemos todo esse processo, né? E depois disso, foi um atrás do outro, não parei mais. E por que isso? Porque é muita burocracia e é muito difícil, né? Então, existem algumas particularidades que a gente precisa estar sempre atento na documentação, no país, na rota, na espécie, na raça. Então, tem muita burocracia envolvida. E eu percebi uma certa dificuldade e demanda realmente desse tipo de serviço. Por isso, eu fundei a Global Pets. Legal. E você se formou faz quanto tempo? 6 anos, 7 anos, 2018. Você formou novinha? Não, é que você tem uma cara de uma jovem. Ai, muito obrigada, retinol. E você tem pet? Tenho. Tenho 2 gatinhas, a Popô e a Memel, e um cachorro, um husky siberiano, Homer. Homer. Ah, que chique, do Homer Simpson. Já veio com esse nome, Bom, vamos lá, pelo começo. Eu quero fazer uma viagem internacional. O que eu preciso fazer logo no início? O que eu preciso buscar? O que eu preciso pesquisar? O que é importante nesse primeiro momento? A gente precisa primeiro definir o tipo da viagem, né? Qual que é o objetivo? Você tá indo passear? Você tá indo se mudar? Você vai morar em outro país? Você vai passar as férias em outro país? Você vai passar quanto tempo? 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, né? Então, você definindo isso, a gente consegue direcionar e definir se o animal vai, se o animal não vai. Existem situações que a viagem é contraindicada, né? Então, a primeira coisa a se fazer é defina o objetivo da sua viagem, o período da sua viagem. Depois disso, precisa buscar o atendimento veterinário, a assessoria de viagens, para auxiliar na documentação, que é bastante coisa também. E como é que funciona? Por exemplo, se eu quero levar meu pet sozinho ou acompanhado, tem diferença? Como é que é isso? Tem, principalmente para mudanças, né? A gente vê essas diferenças, porque quando você vai para passeio, você tá sempre junto. Então, é a modalidade acompanhado. Então, pode ir ou em cabine ou no porão. E quando você está indo para mudança, né? Aí a gente tem, além de cabine e porão, a gente tem a possibilidade de carga viva, né? Carga viva é com um despachante, né? Então, o animal vai sozinho. Às vezes, as pessoas se mudam antes, depois querem mandar os animais, né? E aí, eles podem contratar esse serviço com o despachante, que o animalzinho vai sozinho, chega lá e busca no aeroporto.
E como é que funciona essa questão, por exemplo, de tempo? Quando eu faço a minha documentação, dou início ali na primeira papelada, eu já tenho que ter uma data definida, por exemplo, de quando eu quero voltar, se eu vou ficar lá para sempre, como é que funciona isso? Não obrigatoriamente, né? Uma coisa que você só precisa ficar atento é o país que você está indo e as regras daquele país. O tempo de visto de turista, se você precisa de um visto ou não, né? E se você está indo com um animal, eles vão questionar algumas coisas a mais, né? Até tem alguns países que tá difícil, né? Entrar como turista. Imagina você entrando turista com um animal, né? Então, a gente precisa, nessa questão, a gente precisa ter um planejamento um pouco mais cuidadoso, né? Então, tem países que exigem a quarentena e países que não exigem quarentena. Então, não adianta você chegar para mim, semana que vem eu tenho uma viagem, eu tô indo pra França. O que eu faço? Nada. A gente tem que fazer o microchip, a gente tem que fazer a vacina, a gente tem um período de quarentena que tem que ficar em observação, né? Para depois solicitar a viagem, comprar passagem, ver se tem vaga na cabine ou no porão, porque existe um limite, né? Então, é tempo. A gente precisa de tempo. É muito difícil, assim, em cima da hora, a gente conseguir. Mas a maioria de pessoas que vêm até você é para mudança de fato ou somente uma viagem de turismo? A maioria é para mudança. Né? Eu tenho alguns que moram, tem casas tanto no Brasil quanto em Miami, Orlando, né? E 2, 3 vezes por ano estão indo e estão voltando, né? Mas são poucos, a maioria é mudança. E mesmo assim ainda fica um período maior lá, né? Porque Sim. a pessoa já tem uma moradia lá. Então, ela Exatamente. meio que já está estabelecida lá. E já é planejada, a documentação do animal já está 100% redondinha, né? Então, a gente consegue encurtar até o prazo. E como saber se o meu pet ele está preparado ali física e emocionalmente para de fato falar assim, vou levar ele junto? Porque tem gente que acha que é somente pegar e colocar o animal dentro do avião e estamos indo, né? Então, a gente precisa identificar raça, né? Então, existem raças que são mais ansiosas, existem raças que são mais agressivas, existem raças braquicefálicas que podem ter problemas respiratórios, né? Então, psicologicamente e fisicamente, precisa passar por uma avaliação no veterinário para a gente entender. Ele vai ficar muito ansioso se for no porão? Ele é um cão ou um gato que consegue ficar sozinho, né, no porão, ou não consegue ficar sozinho? Ele é um cão que vai ficar tranquilo na cabine? Ou ele vai ficar latindo? Ou ele vai fazer xixi, cocô, né, incomodar? Porque, infelizmente, né, a gente lida com isso. Eu não quero que vá porque ele não consegue segurar xixi e cocô, ele vai fazer na caixinha, né? Então, são pontos delicados, né? A parte física, ela é muito importante, né? Algumas raças específicas a gente precisa passar por avaliação cardiológica, fazer exames do coração, né? Os braquicefálicos, eles precisam estar estáveis, né? Braquicefálico é praticamente... É muito difícil a gente liberar ir no porão braquicefálico. Normalmente eles vão em cabine, né? Até porque eles podem desenvolver a síndrome do cão braquicefálico, ter problemas respiratórios e... a gente tem que fazer todo um preparo para evitar que ele descompense. Vamos supor, é um cão que tem um braquicefálico que tem o nariz muito fechadinho. Antes da cirurgia vai se mudar? Temos tempo? Vamos fazer uma rinoplastia. Ajeita esse narizinho para entrar melhor ar. Ele tem um palato prolongado. Vamos fazer a estafilectomia, retirar um pedacinho desse palato para ele respirar melhor. Então, a gente tem todo um preparo que, por isso que a gente precisa de um prazo interessante, né? Porque o animal ele precisa estar preparado para a viagem não virar um pesadelo, né? Para a viagem acontecer tranquila. E você recebe mais pedidos de viagem de cão ou de gato? Mais de cão. Uhum. Cães menores ou maiores? Ou praticamente pequenininho. Pequenininhos, todos né? Pequenininhos. Spitz, Shih Tzu, Chihuahua, Poodle. Então, praticamente todos que vão na cabine. Como é que funciona a questão, por exemplo, de jejum? Ele tem que ir de jejum? Ele pode comer? Como é que funciona isso? O jejum, ele não é obrigatório, mas ele é recomendado,
tá? É um jejum curto, não um jejum, nossa, fica 12 horas. É um período pequeno. Por quê? Os cães não enjoam muito no avião. Os gatos também não, porque não balança tanto, né? Mas eles enjoam no carro. Né? Então, até ir ao aeroporto, né, de carro, de ônibus, enfim, pode ter ali um enjoo, pode ter um vômito, e também isso pode acontecer na viagem, né? Então, vomitou na viagem, vai ficar sujo, pode ficar com cheiro, pode ser desconfortável, ele pode passar mal, ele pode aspirar o vômito, e a gente tem esse problema, né? Então, eu peço um jejum curtinho, 2 horas, 3 horas no máximo. E aí, ter petisquinho, ter aqueles petisquinhos úmidos que vem num tubinho assim, né? Pra você conseguir, no caso de cães em cabine, pra você conseguir ir dando de pouquinho em pouquinho, conforme a necessidade do pet, né? A gente tem que pensar também no jejum quanto a duração da viagem, né? Não tem como a gente fazer um jejum prolongado num paciente que vai ficar 15 horas dentro de um avião, né? Então, tudo isso tem que ser muito estudado de acordo com a rota e com o destino final. Porque às vezes, dependendo do destino, também para, né? Faz escala, né? Então, aí é o momento que dá pra poder dar um petisquinho, alguma coisa. Isso, só que se o animal for no porão, você não tem acesso a ele nas escalas. Ele tem que estar na cabine. Isso, daí existe a possibilidade de você enviar ração, enviar comidinha junto. Eu tenho uma cliente que ela fez o recadinho, assim, colou. Tipo, esse é meu filho, ele é muito amado. Ele gosta de comer assim, ele só come se der na mão. E a raçãozinha do lado pra, quando parar, a própria equipe do aeroporto entender as necessidades daquele cão. Porque ele não ia comer se você só desse. Você tinha que fazer um carinho e dar na mão pra ele. Eita. E água? Posso dar água pra ele durante esse período? Por exemplo, na cabine é mais fácil, mas se ele estiver lá no porão, ele vai receber água? Como é que funciona isso? Existe um treinamento para água, para tomar água igual coelho, já viu? Não. Coelho, eles têm um bebedouro, que é uma garrafa, Sim. e uma bolinha embaixo. Que aí eles lambem aquela bolinha e a água desce. Aí só, né? só um golinho, né? Isso, só um pouquinho. vem água e aí a gente faz o treinamento dos cães para eles aprenderem a tomar água dessa maneira. É muito difícil deixar a coisa lá dentro, né? E não é toda a companhia aérea também que permite. Então pode deixar dentro da caixa dele mesmo, de transporte. Como assim? A vasilhinha de água, ela pode estar acoplada na caixa. Isso, ela fica acoplada do lado de fora. E aí só o biquinho que fica pra dentro. Entendi. E se o animal ele já tem uma doença já pré-existente, ou ele toma remédios controlado, essas coisas, como que funciona? E ele tá lá no porão. Porque se ele estiver na cabine, tudo é mais fácil, né? O tutor tá ali, ele vai Isso, dando, a gente né? precisa estudar a rota. Então, vamos supor, ele precisa tomar um remédio para não convulsionar a cada 12 horas. A gente não vai deixar esse animal mais de 12 horas no porão, né? Ou então, a gente avalia a possibilidade de encurtar os trajetos, né? Não vou direto para tal lugar que são 15 horas, vou fazer uma escala, né? E aí faz escala, mas com compras separadas, né? Então, daí você pega a sua bagagem, pega seu animal, faz a medicação. Existe a possibilidade também de comunicação, de solicitar, né? Só que a gente vai ficar muito na mão ali de outras pessoas, né? Eu não recomendo. Então, quando existe medicação controlada, a gente encurta o trajeto, em vez de fazer voo direto, nós separamos em vários voos para essa situação. Dá bastante certo, né? É só questão de planejamento mesmo. E aí, por exemplo, antes da viagem, o meu animal, ele não tem esse costume de viajar. Às vezes é a primeira vez que eu tô levando ele ali, né? Principalmente um gato, que é mais difícil de carregar. Mas como que eu preparo ele para ir nessa viagem em si? Qual que são as dicas, assim, que você fala assim, olha, isso aqui é importante, o tutor tá fazendo para poder já ajudar nesse transporte? Então, vamos lá. O preparo é, assim, 80% do sucesso da viagem, né? Tanto para a cabine, quanto no porão, quanto como carga, né? A primeira coisa que você precisa fazer é que o seu cão ou gato, ele se adapte a dormir e ficar tranquilo dentro da bolsa de transporte ou da caixa de transporte. Ele precisa ficar bem,
né? Então, a primeira parte do treinamento é ensinar que a caixinha ou que a bolsa não é uma coisa ruim, porque principalmente gatos não gostam de bolsa de transporte, né? Porque leva no veterinário, porque se assusta, porque só sai de casa para tomar vacina, enfim, gato não gosta. Então, a gente tem que tentar quebrar isso, quebrar esse costume deles, essa ideia de que a caixa de transporte é uma coisa ruim. Então, é com petisco, é com treinamento, com adestrador, às vezes, dependendo da situação. Então, coloca ele para comer dentro da caixinha, deixa ele um tempinho ali, né? E é gradual, principalmente para gato. Para cachorro, eles entendem muito fácil, né? Gato, principalmente se ele tem algum trauma, alguma coisa pré-existente, é demorado. É um dia após o outro, devagarzinho e fazendo isso. Depois a gente tem o treinamento para segurar xixi e cocô, né? Para conseguir controlar. O treinamento para eles dormirem a noite inteira na caixa com barulho de avião. Então a gente tem som de avião. O bichinho fica lá na caixinha, fechadinho, com som de avião tocando na TV, né? Então, é também um processo longo, né? Gatos, para se acostumar com isso, eles podem demorar um pouquinho, mas fazendo o treinamento certinho, é tranquilo. E aí, a questão de tamanho de bolsa, por exemplo, cada companhia vai decidir a sua, como a caixa ou não? Depende do modelo do avião, né? Então, temos vários modelos de avião no mercado. Então, a bolsa, ela precisa ser flexível para se encaixar embaixo da cadeira, da poltrona de baixo, dependendo da companhia da sua própria poltrona, né? Mas ela precisa ter as dimensões. Então, se você vai fazer um voo com escala, que você vai na cabine com o seu animal, você tem que se atentar às medidas das duas companhias aéreas, principalmente se forem aviões diferentes, né? Existe o padrão, a gente tem um padrão IATA, né? Que tem modelo padrão de bolsa e de vários kennels, que são as caixas de transporte para porão. Então, se você tiver dúvida, pode ir no padrão IATA que vai dar certo. Aí esse tamanho da caixa, tanto da bolsinha, é pelo peso, tamanho, porte, essas coisas. Exatamente. Né? O animal ele precisa conseguir ficar de pé, dar uma volta em torno dele mesmo, sem encostar nas paredes, sem encostar no teto. Então, essa é a medida para ele ficar tranquilo. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Então, pequeno de jeito nenhum e muito grande, ele pode ficar perdido lá dentro. Mas, por exemplo, eu cheguei lá, tô com uma... Vamos falar mais de porão, que é uma situação mais crítica. E a caixa, ela tá muito grande. A companhia aérea, ela fala, não vou levar porque o cachorro tá dançando aí dentro ou não? Existe essa possibilidade. Eu nunca vi, né? Até porque sempre foi... Os pacientes que foram no porão, sempre muito certinho a caixinha. Mas a gente também fica um pouco refém da própria companhia aérea, né? Se eles encrencarem com isso, infelizmente, a gente vai ter que trocar. E existem diferenças de transporte? Por exemplo, vou levar no avião, vou levar no carro, vou levar no ônibus. Se existem diferença nas regras ou se são todas as mesmas? É basicamente a mesma, o animal tem que estar numa caixa de transporte, né? Pro carro, o cinto de segurança é válido, então é aquele cinto que vai no peitoral e trava no adaptador pro cinto ali, naquele encaixe, né? Mas, no geral, o ideal é estar dentro da caixa de transporte, tá? Até porque podem acontecer acidentes, pode fugir. Já vi caso de acidentes que o cão estava solto dentro do carro e fugiu e foi um caos para encontrar, né? Então, o principal é a segurança, é a caixa de transporte ou cinto de segurança. No avião, é dentro da bolsa, né? Existe a possibilidade de tirar da bolsa, se for uma companhia aérea que tem essa flexibilidade, aí pode ficar no colo, né? Eu não sabia, eu achava que tinha que ir todo o destino com o cachorro na caixa lá de baixo. A regra é essa. Mas aí eles dão uma colherzinha de chá. Dependendo da situação, do animal, se for um animal tranquilo, né? Você consegue tirar. Mas a regra é não tire, né? A não ser que você tenha autorização para isso da equipe de voo, né? E no ônibus é caixinha mesmo, infelizmente. A não ser que seja um cão de serviço ou de apoio emocional, né? Cão de apoio emocional não é todo lugar que
que aceita, né? Mas cão de serviço pode ir solto. E daí no ônibus, o animal, ele vai lá embaixo ou ele vai em cima? Depende. Eu já vi modelos de ônibus que tinham espaços na frente para você encaixar os kennels, né? Mas se não, vai lá embaixo. Explica pra mim, qual que é a diferença? Se eu tenho um cão de trabalho, de serviço, né? E um cão emocional. Qual é a diferença? Por que as regras mudam? Vamos falar mais de avião. Tá. O cão de serviço é um cão que ele é treinado para alguma condição, para auxiliar uma pessoa. Então, ele está em serviço para essa pessoa. Então, existe cão de serviço para a pessoa que tem alguma deficiência visual, deficiência auditiva. Para pessoas, por exemplo, com diabetes, eles conseguem identificar alterações no corpo que indicam que a glicose está subindo ou está abaixando, né? Para pessoas que possuem epilepsia, então eles conseguem prever, né, esse evento convulsivo e avisar a pessoa, né? Eles têm um comportamento de pular, de pegar remédio na bolsa, de pegar água, né? Então, eles são treinados para isso. Então, esses são os cães de serviço, que eles têm um laudo de que eles foram treinados para isso, eles são desta pessoa e, por isso, eles devem estar sempre com essa pessoa. O cão de apoio emocional é para doenças e condições psicológicas e psiquiátricas, né? Então, ele também precisa passar por um treinamento. Não é obrigatório esse treinamento, né? Às vezes a pessoa precisa muito desse animal por conta dessa condição. O animal, ele não tem preparo, né? Mas a condição psicológica, se você tiver o seu animal como um suporte de eu preciso dele para ficar calmo, ele me acalma, ele me ajuda a me concentrar, ele me distrai, eu tenho muito medo, ou, enfim, né, inúmeras situações, né, esse é o serviço do cão de apoio emocional. O que a gente tem de problema hoje, né, é a banalização do serviço de apoio emocional. E isso a gente estamos tendo pessoas e animais prejudicados por conta disso. A banalização do suporte emocional para levar, por exemplo, um cão que não precisaria estar na cabine, né? Para mim, todos deveriam estar na cabine, mas infelizmente não são essas as regras, né? Mas aí a banalização mesmo desse serviço para você conseguir burlar as regras tem prejudicado algumas pessoas e alguns animais. Porque no caso ele vai meio que solto, ele não vai dentro de uma bolsa ou de uma caixa. Então ele ocupa um espaço e aí as companhias aéreas não querem dar esse espaço, porque primeiro que o avião tá cada vez menor, né? Começa por aí. E aí tem muita gente usando desse artifício para poder conseguir laudos e conseguir levar seu animal na cabine, né? Que na verdade ele deveria ir lá no porão. Isso é muito complicado mesmo, muito complexo. A gente vê isso acontecendo mesmo, né? Eu também não acho legal. Eu acho que a lei deveria ser mais flexível. Com certeza. Mas também não acho legal a pessoa se aproveitar de uma condição que muita gente passa, que de fato é um problema, ou muitas vezes uma doença, e aí se aproveitar disso não é bacana, né? Pois é, a gente tem uma lei em tramitação ali, um projeto, mas não tem nada muito certo, muito definido ainda, né? Então, ainda estamos em discussão, né? Então, ainda tem consultas públicas, enfim. Temos um caminho para seguir dentro disso, mas isso vai valer muito mais para viagens nacionais do que internacionais. Você está falando da Lei Joca, né? Isso. Que a gente já falou aqui até, mas para quem não sabe, é difícil quem não sabe, né? Mas para quem não sabe, o animal ele estava lá debaixo, né? Onde eles ficam, que é a caixa, né? Uhum. A gente chama de caixa, mas tem um nome específico, tá? E nisso ele acabou passando mal e ele faleceu, né? E com isso teve uma comoção nacional e aí está em tramitação um projeto de lei aonde irão fazer algumas mudanças, certo? Isso. Esse projeto ele já existia, né? E ele tomou força por conta deste evento. Mas ainda está tudo ali em estudo, não tem nada muito certo. Então, talvez em breve teremos novidades. Talvez qualquer coisa eu volto aqui e conto pra vocês. Que daí a gente fala somente sobre viagem nacional. Né? Porque hoje a gente está focando em falar sobre as viagens internacionais, certo? Isso.
Mas vamos ficar de olho, que já pode ter novidade. Mas enquanto isso, gente, não vamos ficar passando desinformação por aí, né? Que é a fake news. Tem muita desinformação por aí. Ah, porque pode, porque foi liberado. Gente, não mudou nada por enquanto. Vamos com calma. Vamos com calma, exatamente. É porque também ainda existem as regras da própria companhia aérea, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4. Então, cada você vai ver que tem uma regrinha, alguma outra coisinha diferente que também tem que levar em consideração. Por isso a importância de buscar um profissional que faça esse tipo de serviço para estar orientando e falar assim, olha, calma aí, ainda não é isso que você está pensando. Exatamente, né? Então, assim, vamos supor, eu tenho um laudo e eu tenho o meu cão de suporte emocional. Eu vou para Portugal. Não é toda a companhia aérea que vai para Portugal que aceita o cão de apoio emocional. Mas aí nós temos estratégias, rotas estratégicas. Tem uma que vai para a Espanha de suporte emocional. Então a gente vai para a Espanha, da Espanha você pega um carro, aluga um carro, vai de trem, vai de ônibus, o que for, e vai para Portugal, né? Então a gente tem possibilidades e rotas para estudar, para também não precisar ficar burlando regra, né? Burlando regra, conseguindo, brigando, né? Porque isso acontece muito de brigarem no aeroporto. Gente, não adianta brigar, não adianta bater o pé, né? Porque se eles estão cumprindo regra, infelizmente, quando a gente se exalta, só a gente se estressa e a gente sai prejudicado e o nosso animal também sai prejudicado. Então, planejamento e estar muito bem amparado, né? Então, tudo que eu vou fazer, antes de comprar uma passagem, eu ligo. Tem vaga para o cão na cabine, no voo tal dia? Tem. Manda um e-mail. Conforme conversado por telefone, existe vaga. Poderia confirmar para mim? Existe. Então, estou comprando a minha passagem, gostaria de incluir meu animal. Ele é um animal de suporte emocional. Eu posso embarcar com ele sem a bolsa, ele ficar no meu colo? Pode. Então, a gente precisa estar muito bem respaldado, tá? Justamente para a gente não passar por estresse. Nisso é importante. Um veterinário, pessoa que entenda de transporte internacional e às vezes até advogado, tá? Em algumas situações a gente precisa de advogado junto com a gente. E outra situação é que a pessoa ela tem que entender que são coisas diferentes. Uma coisa são as regras da companhia aérea, que são várias, e outra coisa são as regras do próprio país que você está entrando. Exatamente. Que muitas vezes ele pode aceitar X situação e o outro não. Então, tudo isso tem que ser analisado e estudado, certo? Certíssimo. Para o Reino Unido, você não consegue ir com um animalzinho na cabine. Não vai. Não entra. Mas eu tô me mudando. Então, a gente vai estudar uma rota diferente. Então, você vai para outro país, depois você vai para lá. E aí, você faz toda a burocracia para entrar lá, depois que esse cão ou esse gato já passou um tempo nesse país que você chegou, né? E porque tem alguns países que não aceitam animais do Brasil, né? Porque, infelizmente, a raiva é endêmica aqui, né? Então, a gente tem raiva. Até 2 semanas atrás, a gente teve um caso de raiva em Florianópolis num cão, né? Então, assim, tem países que não aceitam. Então, a gente precisa fazer uma rota diferente, não pensando em burlar. Pensando que você vai se mudar primeiro para um país que aceita cão do Brasil, vai morar lá, vai registrar o cão vai ficar em acompanhamento, vai tomar a vacina de lá. Depois que tiver tudo certo, que o cão já tiver até a documentação dele de cão europeu, aí você consegue ir para o Reino Unido, né? Então, existe essa situação também, né? Não é todo país que aceita cão no Brasil e não é todo país que aceita cão em cabine, cão em porão. Tem países que é só com despachante, só carga viva. Então, também, por isso é importante a assessoria. Não é simplesmente, eu vi na internet que a vacina, microchip e um atestado eu já consigo ir, né? Que daí você pode ter complicações durante o seu trajeto. Tem que analisar as coisas como um todo, né? E você vê casos, assim, de gente querendo levar animais
exóticos, diferentes, tipo, não somente o gato e o cachorro, que é o normal, você vê isso acontecendo, já veio até você ou você soube de algum caso? Já tive caso de aves, né? Principalmente ringneck, que são bem populares. Todos legalizados, anilhados, bonitinhos. Porém, não é com veterinário que a gente... Não sou eu que faço isso, né? Toda vez que vem um animal silvestre, eu já direciono direto para o Serviço da Agricultura, para o Vigiagro, que daí são eles que vão direcionar o responsável, o tutor, para fazer esse processo de viagem. Aí outros parâmetros, outras coisas. E falando de documentações, quais são as documentações que são exigidas para uma viagem fora do país? Então, basicamente, né, o microchip e a vacina da raiva, porque ela é obrigatória, é um atestado de viagem. Tá, então, o microchip, vacina da raiva, atestado de viagem. Alguns países solicitam sorologia, que é a titulação, avaliação de níveis de anticorpos contra a raiva, né? Sim, a gente precisa fazer. Então, para a Europa, por exemplo, é obrigatório. A gente precisa da sorologia. E aí tem o prazo, né? Microchip, vacina, tanto tempo depois da vacina, faz a sorologia, depois da coleta da sorologia, quarentena de 90 dias, para depois poder pensar em viajar. Né? Então, a gente tem todo esse processo. Alguns países exigem outros tipos de vacina. Então, aqui para a América Latina, a gente tem países que exigem vacina AV3 de gatos. Tem países que exigem AV8 canina. Né? Tem países que exigem controle antiparasitário. Você precisa dar vermífugo antes, antipulgas. Tem país que exige antipulgas específico, tipo Malta. Malta, ele precisa de um tratamento contra equinococos, os cães, obrigatoriamente. Qual que é esse? Equinococos é um parasita, tá? É um parasita que ele acomete o fígado, só que ele compromete... O real comprometimento, a real gravidade disso é para rebanhos, né? Para rebanhos de ovelhas, principalmente, caprinos e ovinos. Então, é questão de saúde do país, para proteção do rebanho deles, né? Assim como no Brasil, a gente não pode trazer carne de porco. Você foi para fora, voltou com bacon, não pode entrar, vai ser destruído na apreensão. Você veio com semente, não pode entrar também, não pode entrar semente, não pode entrar fruta in natura, né? Então, porque é um risco para a nossa agricultura. Então, realmente, a gente tem os nossos riscos aqui de entrada de parasitas, de vírus, de bactérias que podem comprometer tanto a pecuária quanto a agricultura. Os países também se protegem dessa maneira. E o principal disso é a raiva. E você falou sobre a questão das vacinas, né? Aí você falou V3, V8, V não sei o quê. Quais são as diferenças desses tipos de vacinas? A V3, ela protege o gato contra calicivírus, rinotraqueite, que é o herpes vírus, e a panleucopenia. Então, é a vacina mais simples, vamos dizer assim, que nós temos, que é contra 3 doenças. E a V7, V8, V10 é contra um monte de doença canina, né? Mas principalmente aqueles mais pedem é a sinomose, a hepatite e parvovirose. Tem países que exigem a coronavirose e a parainfluenza, né? Então, basicamente, eles querem que o animal chegue vacinado, né? Que tenha esse cuidado, que a gente tenha um histórico de que ele é bem cuidado, né? Mas essa é a diferença dessas vacinas. Pode dar uma vacina mais completa? Pode. Pode dar uma vacina inferior? Não. Aí tem a vacina nacional e internacional. Nessa hora, qual que eu tenho que dar? Eu gosto, e eu só trabalho com vacina importada, tá? Em teoria, vacinas nacionais, elas têm a autorização para ser utilizada, para circular, para ser... Enfim, tem autorização no mapa e da Anvisa, se não me engano. Se eu não tô falando besteira. Então, elas podem ser utilizadas, né? Só que eu gosto muito de trabalhar com vacina internacional. Justamente porque pode chegar lá fora e não identificarem ou não reconhecerem aquela vacina. Então, pode ser um risco que a gente está correndo à toa, né? E penso que a questão de preço não muda muita coisa, sabe? Mas tem um mito aí também que falam que a vacina nacional ela é inferior à internacional, né? Isso eu não vou falar nada. Esse é um mito que se tem por aí. E falando do CVI,
Explica pra gente o que é, como que funciona, dá um panorama geral pra gente. O CVI, ele é um documento, que é um certificado para a sua viagem internacional. Ele concentra todas as informações. Microchip, vacina, quantas vacinas foram feitas, todo o histórico de vacina, antiparasitário, se foi feito ou não, né? Os dados do cão ou do gato, microchip, os dados do tutor, né? Então, esse documento ele é emitido pela Vigiagro. O que nós fazemos, né? Nós fazemos uma avaliação física para solicitar esse CVI. Então, para você embarcar, internacionalmente, você precisa desse CVI. Então, esse CVI ele pode ser feito online por um veterinário ou precisa ser direto na Vigiagro. Tem países que a gente não consegue fazer online, né? E ele é basicamente a autorização do seu animal para fazer um embarque, tá? E para desembarcar em outro país. Então, quando chegar no destino final, você vai estar com essa documentação. As autoridades, elas vão ler aquilo, vai estar em vários idiomas, normalmente sai em português e inglês, né? E eles vão conseguir ver todas as informações e autorizar a entrada do animal no país. E acontece deles não autorizarem? Muito casos ou pouco? Poucos casos, porque o que eu recebo é documentação preenchida incorretamente, que na hora do embarque, na hora de sair, porque para sair do Brasil também precisa de uma avaliação da Vigiagro no aeroporto, né? Na hora do embarque encontram problemas, divergências de número de microchip, de data de vacina, de sorologia, e não permitem o embarque. Eu não tive nenhum caso que o paciente embarcou com falha na documentação. É porque aqui já tem um checklist. Sim, a Vigiagro é super eficiente. Super eficiente. Eles, qualquer coisa, não embarca. E para viagem nacional, né? Quase que a mesma documentação. Aí tem o atestado também que o veterinário ele vai atestar, tá tudo bem, tá tudo ok com esse cachorro, com esse gato. Mas é exigido CVI também? Não, o CVI é só internacional. Para viagem dentro do país, é um atestado de sanidade que mostra que o paciente está apto para viajar. Existe a guia de transporte, né, de transporte animal, mas ela é praticamente utilizada para animais de produção, né, para transporte de animais de produção e para silvestres, né? Para cães e gatos, o atestado de sanidade está suficiente. É importante estar com a carteirinha de vacinação, com a vacina da raiva, principalmente em dia, obrigatoriamente em dia, na verdade, né? Para qualquer coisa, se pararem, você tá com a documentação certinha do seu animal. E é simples, tá, gente? Quando a gente veio mudar para cá, né, Darwin, a gente veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente veio de carro. E aí a gente quis trazer nosso bando, né? Então, eram 2 cachorros e 3 gatos. E aí a gente, com antecedência, foi lá, atualizou a antirrábica deles, até no próprio CCZ mesmo. Aqui não sei como é que é o nome, né? Centro de Zoonoses. Gratuitamente, fomos lá, eles deram a vacina. E aí a gente foi na veterinária, que eu já era nossa veterinária, eles já conhecia, né? O veterinário que já conhece, ele nem analisa muito, né? Mas se é um veterinário que você nunca foi, ele vai analisar o seu animal, vai ver se está tudo ok. E aí ela vai fazer a liberação dentro do que o seu animalzinho ali precisa. E aí tem que andar com caixa de transporte, cinto de segurança, tudo isso daí, porque a gente vê muito, né, que nem a gente veio de viagem ontem, né? E aí muita gente levando seus pets. Falei, nossa, como que aumentou, né, a quantidade de gente levando seus pets para viajar. Só que a gente vê muita gente que não tá dentro do que é legal, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente procura carregar tudo legalmente, porque se a polícia pode dar um BO, né? Uma dúvida aqui, o que seria uma janela de tempo viável para uma viagem internacional? O que você fala, assim? Vamos falar da Europa? Pensando em países da União Europeia, né? 120 dias, se você não tem nada. E não tem nada mesmo, não tem microchip, não tem vacina. Tem a vacina, mas não tem microchip, então não tem validade, né? Mas para a Europa, a gente pensa em 120 dias. Tem o microchip certo, tem a vacina feita depois do microchip e uma vacina recente, para a Europa, 90 dias. Por quê?
Porque começa a contar a quarentena a partir da data da coleta para sorologia. Na Europa só vai entrar com sorologia antirrábica com titulação acima de 0,5. Então, passou a vacina, o período vacinal de 30 dias, que é o período que o corpo vai produzir anticorpos, a gente faz a coleta. A partir da data da coleta é contado 90 dias. Esses 90 dias o cão fica em observação. É uma quarentena para ver se o vírus da raiva vai se manifestar caso ele esteja contaminado. O que não é comum. A gente teve o caso recente, mas não é comum, né? E são pouquíssimos casos que nós temos de raiva em cães e gatos. Mas esse é um tratado entre o Brasil e a União Europeia. São 90 dias. Então, vacina e microchip no mesmo dia. 30 dias depois, coleta para sorologia. 90 dias depois, acaba a quarentena e está liberado para viajar. O CVI ele precisa ser feito com avaliação física com 10 dias de antecedência, pelo menos, né? E aí, mais considerando isso, mais 10 dias para poder viajar. É que ele tem um prazo de validade, né? Exatamente. Porque eu lembro quando a gente fez o nacional, tinha um prazo de validade também. Então, eu imagino que o internacional também tem tenha. validade de 10 dias. E esse europeu é o mais longo, digamos, essa janela. É o pior cenário, digamos. Não, o pior cenário é pro Japão. Pro Japão são 180 dias de quarentena. 180. 6 meses. E China? China também é rígida? Porque China é um pouco rígido, né? Com as coisas. Não sei. Não sabe, né? Não sei. Pior que Tá. eu não sei. Eu nunca Viajando pra China. mandei pra China. Nunca mandei pra China. Mas quais são os países, assim, que você mais faz? Portugal. Portugal? Com certeza. Portugal, assim, 70% a 75% Portugal. Estados Unidos. Estados Unidos é o segundo que eu mais mando. Então, é mais Portugal, Estados Unidos, depois Espanha. Oh, que chique. E o prazo para os Estados Unidos segue esse mesmo rito europeu? Para os Estados Unidos está diferente agora. Tivemos mudanças na legislação. Então, você pode ir para os Estados Unidos até mesmo sem sorologia. Só que aí, você precisa deixar ele em quarentena lá nos Estados Unidos, né? Então, essa mudança foi recente. Foi em agosto. Foi em agosto essa mudança. Então, você, basicamente, para você ir certinho para os Estados Unidos, microchip, vacina, pensando em cães. Gatos não precisam, tá? Então, microchip, vacina. 30 dias depois da vacina, coleta o sangue e faz a sorologia. Com o resultado da sorologia, você já pode viajar. CVI, avaliação física precisa ser feita de 5 a 3 dias antes do embarque, né? Antes da data da viagem. Mas não precisa mais de quarentena para os Estados Unidos desde que tenha sorologia. Aí chega lá, ele fica, né? Exato. Se você não quiser fazer sorologia, ele precisa ficar. E aí, quando chega lá, você precisa ter uma reserva. São poucos aeroportos, são 8 aeroportos só que conseguem entrar com cão. Você precisa fazer uma reserva no Facility, que é basicamente uma clínica que vai buscar o seu animal no aeroporto, vai levar ele para esse local, vai ser feita uma avaliação física, ele vai ser vacinado novamente. Ah, mas tem vacina recente. Vai ser vacinado novamente contra a raiva. Se precisar, se eles virem qualquer alteração, eles vão segurar mais um tempo, né? Mas normalmente é rápido ali, no máximo 3 dias que o animal fica lá com eles em observação. E aí ele tá liberado para entrar no país. Ou seja, você que quer viajar para fora do país primeiro, você tem que saber qual é o país que você vai, depois procurar a Tabata, que ela vai te dar as orientações, porque cada local tem uma regra muito específica. E Mercosul? Mercosul é muito mais tranquilo. Mercosul é muito mais tranquilo. Existem alguns países que pedem uma outra sorologia, que é de leishmaniose, né? Mas não são todos. Então, a gente tem um tratado mais tranquilo ali para a circulação de animais, tá? Porque é muito parecido, né, também, assim, a questão de doença, de coisas que acontecem, porque praticamente são muitos vizinhos, assim. Exatamente. Então, basicamente, quer viajar, fazer viagem internacional, tenha um microchip. Mesmo não sendo obrigatório para todos os países, tenha um microchip, porque você vai registrar o seu animal no banco de dados. Não existe um banco de dados internacional que concentre tudo, não. Mas registre em vários. Tem vários sites ali que você consegue. Tenha um microchip, registre seu animal, tenha a vacina antirrábica, tenha acompanhamento veterinário. É basicamente isso. Porque, na verdade, a prevenção, ela não é só para passar
para alguém ou para outro animal. É pro seu próprio animal também. Porque se você não vacina ele corretamente, ele pode pegar de outro animal, enfim. Então, exatamente. Assim, E a raiva, principalmente aqui no Mercosul, né? Argentina, Paraguai, Brasil. Uma estimativa. Quanto que você acha que custa, seja uma consultoria, os gastos com microchip, vacinação, papelada, enfim. Quanto que é uma estimativa assim que você fala, olha, é mais ou menos isso? A parte da sorologia... Vacina é o valor da vacina normal, né? Onde a família confia no veterinário que a família já vai. A sorologia varia bastante, né? Até porque a gente tem poucos laboratórios aqui, então se eu quiser eu posso mandar para o laboratório aqui do Brasil, se quiser eu posso mandar para o Kansas, se quiser eu posso mandar para a Europa para ser feito, né? Então varia muito esse preço, né? Então é importante entrar em contato com um veterinário que faça isso para ter um orçamento certinho, porque também não é todo laboratório que faz para o Japão, não é todo laboratório que faz para os Estados Unidos, né? A gente tem essa... Por isso que é difícil para a sorologia ter valores, né? Até porque é um serviço de laboratório veterinário. É a sorologia da raiva em específico da que você raiva tá em falando, específico. né? Uhum. E aí, pensando em passagem do animal, em dólares, né? Ou euros, em torno de 200, 250, 300, né? E quando vai porão, é considerado como excesso de bagagem. Então, aí você paga como excesso de bagagem. Mas, assim, no mínimo que você vai gastar é vacina, sorologia e um veterinário para fazer... O CVI paga? O CVI depende. Depende. Tem locais que só aceitam CVI feitos por veterinário, né? Então, aí tem que pagar o veterinário para fazer o CVI. Normalmente, eles cobram o valor de uma consulta. Depende também. Depende, porque o CVI, ele é um documento... Eu que tenho experiência, eu demoro de 1 a 2 horas para fazer a solicitação no CVI. Porque eu tô falando de algo muito sério. Sim. Eu estou, assim, a gente tem que conferir número por número, né? Então, às vezes eles cobram até mais que o valor de uma consulta. Porque é um serviço diferenciado, né? Existe a consulta para o atestado, para depois fazer o CVI. Então, são coisas diferentes. Interessante. E aí, eu posso contratar uma pessoa como você que vai me ajudar com todo esse trâmite, certo? Isso. Eu faço todo o processo. Então, eu faço a vacina, eu faço sorologia, Você faço... entra em contato com o veterinário, já só entrega na mão da pessoa, é isso? Isso. Eu faço consulta, eu faço coleta, eu faço sorologia, eu faço a vacina. veterinária, disfarça. E aí, assim, é um braquicefálico. Tô viajando aqui na maionese. É um braquicefálico. Vou encaminhar para minha colega pneumologista. Tem problema cardíaco, vou encaminhar para o meu colega cardiologista. A gente trabalha em conjunto, eu tenho uma equipe muito legal de especialistas comigo. Vou entrar em contato junto com a companhia aérea, vamos tirar dúvida. Se precisar, eu faço a reserva no facility dos Estados Unidos. A gente manda e-mail comunicando nos aeroportos que vai chegar o animal, porque isso também precisa ser feito. Não é simplesmente resolver a documentação e ir. O aeroporto precisa estar sabendo, né? Então, a equipe de veterinários precisa estar pronta para receber você e seu animal. E se precisar, eu levo também. Então, eu também faço serviço de holder. Me mudei e preciso levar o meu animal. Eu não quero que ele vá como... Desculpa. Vou levar meu animal e eu não quero que ele vá como carga viva, né? Não quero despachar ele. Então, a gente faz toda a documentação e eu levo o animal até a pessoa. Que legal. A gente viu, falando de aeroportos, a gente viu, acho que era nos Estados Unidos, né, Darwin? Eu não lembro onde que era, mas era coisa dos Estados Unidos aquilo. Aonde tinha um espaço, pet mesmo, aonde tinha até uma graminha artificial que ele podia fazer xixi, não sei o quê, os veterinários lá dentro, espaço para ele dormir, espaço, assim, excelente. Dentro do aeroporto, não lembro qual que era o aeroporto. Era um hotel até. Não, era no aeroporto. Não, hotel dentro do aeroporto. E aí era um espaço de baixo, tanto que o animal, ele tava nesse espaço e os próprios funcionários pegavam e o avião, tipo, tava bem ali assim. Aí eles pegavam e levavam já o animal só pra dentro do esses espaço. locais são justamente os que... onde eles ficam quando faz escala. Eles não ficam em qualquer lugar, né? Então, tem um local para os animais ficarem durante as escalas. Onde eles são alimentados, se precisar eles tiram para passeio, né? Então, esse local fica ali no aeroporto. Só que aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem dentro do aeroporto os banheiros pets.
né? Então tem grama sintética, tem caixinha de areia para gato, se precisar tem lencinho umedecido para você limpar quando tiver qualquer acidente, né? De Dallas, Tinha até um hidrante, lembra? É, hidrante. Pra ir fazer xixi. Muito legal, né? E se o meu pet não pode viajar comigo? Quais dicas, assim, você deixa de opções seguras para eu deixá-lo mesmo? Ele não vai comigo nesse momento, como que eu faço? Assim, o que você dá de dica? Se você tiver um familiar que possa cuidar, sensacional. Ou então você pode contratar serviços, né? Você pode contratar o serviço de uma cat sitter para ir na sua casa 2 vezes por dia cuidar do seu gatinho, brincar com o seu gato, dar alimentação, fazer a higiene dele, limpeza de caixinha de areia. E existe a possibilidade para cães também, além do pet sitter para cães, existe a possibilidade de hotel. Então, existem hotéis que fazem esse período de hospedagem longa, né? E também, se possível, ficar com família é até melhor. Né? Porque, coitadinhos, né? Porque acontece isso, eu já vi, tipo, gente vai viajar, aí nesse momento não tem condições financeiras, ou seja lá o que for, e fala assim, vou deixar meu pet. Aí depois manda o pet sozinho, né? Que é aquela opção que você falou lá no início, né? Isso. E aí tem que deixar com alguém mesmo que tenha responsabilidades, né, gente? Não vai deixar seu animal com qualquer pessoa, então. Isso, assim, normalmente o que eu vejo é ficando com familiar mesmo. Familiar, amigo. Aí, compra de casa mesmo, consegue ter acesso, pede na Amazon, isso, comida, enfim, chega na casa. E agora vamos para um quadro rápido. Qual quadro? Mito ou verdade? Tá. Bom? Posso dar um remedinho para o meu pet dormir durante o voo? Não pode. Não pode. Pets pequenos podem viajar no colo, escondidinhos? Escondidinho de jeito nenhum. Você corre muito risco levando seu animal escondidinho. Se eles pegam? Dependendo do país, pode até acabar em eutanásia. Eutanásia o animal. E o tutor vai preso, paga alguma multa? Pode, depende muito da legislação do local. Ou você tem lugar que você não paga multa, mas você é deportado. Você e seu animal voltam pro país. Perigoso. Cães e gatos precisam de passaporte? Não precisam, mas é legal ter. É tão bonitinho o passaporte brasileiro. Agora tem até o RG aqui, né? Sim. RG. Eu quero fazer o passaporte brasileiro das minhas, porque é muito bonitinho. É muito fofo. O passaporte brasileiro tem local para você pôr as vacinas. O veterinário consegue assinar ali o local do atestado de saúde. É muito bonito. Vai a fotinho deles. É fofo demais. E faz onde? Na Vigiagro. É só ir lá na nesse Vigiagro. mesmo lugar. Precisa ter microchip, tá? Precisa ter microchip. E levar o animal, não é só chegar. Porque lá eles vão fazer a leitura do microchip para fazer a emissão do documento. Entendi. Se o meu pet for na cabine comigo, não precisa de tanto preparo? Precisa também. Senão ele vai ficar ansioso, querendo pular no seu colo, vai ficar chorando. Isso faz mal para ele. Alguns pets enjoam em viagens e eles podem tomar medicações? Medicação para enjoo pode tomar. Pode tomar sim, inclusive é indicado se o seu cão ou seu gato enjoa muito, porque senão vai ser um sofrimento para ele, né? Mas apenas com indicação veterinária. Não inventem de ficar dando medicação sem indicação, porque tem medicações, inclusive, que o pessoal usa muito, que eu não vou falar o nome. Eu sei qual é. Que não pode dar para cachorro e gato. Não pode, né? Então, vai no veterinário e fala, meu animal enjoa. O nome disso é cinetose, enjoo por movimento. Então, se o seu animal enjoa em transporte, vá no veterinário e solicite a ele uma avaliação física e uma prescrição de medicação para isso. A medicação correta, tá? Correta. Levar ração em brinquedos familiares pode ajudar o pet a se sentir mais seguro? Na cabine, sim. No porão, a gente não pode. Tá. Nem todo país exige quarentena para a entrada de animais? Nem todo país. Estados Unidos hoje não exige mais. É melhor alimentar bem o pet antes da viagem para ele não passar fome? Que dó, né? Pode alimentar bem, mas antes da viagem, pelo menos 3 horas ali não dá comida. Animais braquicefálicos, como o pug, o bulldog, não podem viajar no porão? Eles podem viajar no porão, só que não é recomendado e algumas companhias aéreas, a maioria, na verdade, não aceita. É aquilo que a gente conversou, ele precisa estar estável. Não gosto de liberar paciente para o porão. Normalmente a gente coloca eles na cabine. Se a viagem for curta, não preciso me preocupar com documentação? Precisa, para sair do país, se não tiver documentação, você não sai.
Cachorros e gatos podem se acostumar a viajar com treino e paciência? Sim, eles podem. E tem muitos pacientes que vão e voltam e adoram viajar. O meu cachorro, se eu falo, tô indo no shopping, ele pula dentro da bolsa e fica esperando. Ele já viajou um monte comigo, ama. Legal. E para finalizar, deixa uma mensagem final para o nosso público aí, para os tutores que vão viajar com seus pets para fora do país, que você acha assim que é super importante eles estarem atentos. Muita atenção em prazos, planejamento e equipe que te dê suporte, que te assessore, que te ajude. Assessore, tá certo essa palavra? Acho que sim, tá. Uhum. Quer falar de novo? Vou falar Pode de novo. começar de novo a frase. É importante você ter o seu planejamento, para onde você vai e quanto tempo vai ficar. E disso, definir prazos e ter uma boa equipe que consiga te assessorar nesse momento. Que saiba te indicar a melhor companhia aérea, a melhor rota, como treinar o seu animalzinho. É muito importante o treinamento. Gente, por favor, treinem seus animais. Eduquem, adestrem e faça a documentação com o veterinário que entenda disso, pra gente não ter problema e não ter confusão ali na hora do embarque. Não perder voo, que eu já vi isso acontecer. Meu Deus. Já me ligando assim, socorro, a documentação que eu fiz tá errada. Então vamos resolver essa documentação. E perder voo, imagina, a gente se perder um voo e as coisas internacional. estão caras, né, gente? Pelo amor de Deus. Existe um ditado que o seguro morreu de velho. Exatamente. Esse ditado é antigo. Seguro é muito importante pra viagem também. Bom, então sigam a Global Pets BR nas redes sociais, que é realmente em inglês, tá bom, gente? É GLOBAL, que é global, aí Pets, que é PETS, BR, que é de Brasil, tá? A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? E também sigam petcast.oficial e We Love Pets nas redes sociais, tá bom, pessoal? E aproveite, já manda esse vídeo para um amigo, eu tenho certeza que ele vai gostar de conhecer melhor. A gente falou aqui sobre viagem internacional, mas ela deu muitas dicas para nacionais também, mas a gente vai voltar e falar só desse tema. Já deixa um comentário, curte. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também ou procurar a própria doutora lá nas redes sociais, tá bom? Porque, afinal, esse petcast ele não é nosso, é de vocês.